primeiro lugar, eu queria demonstrar a minha satisfação de estar conversando nesse momento aqui. E lembro-me perfeitamente que, na época, o presidente foi o professor Alcides de Mendonça Lima e eu era o vice. Depois, o doutor Alcides teve um problema de saúde, um tanto grave, e me solicitou que assumisse a presidência. Eu lembro-me que eu tive um longo período na presidência em substituição a ele. A lembrança que eu tenho da época é que nós tínhamos muita dificuldade, estávamos enfrentando um problema de muita dificuldade com relação à sede da subseção. A gente vinha passando por uma peregrinação grande, casa em casa, sempre prédios alugados. E conseguimos um prédio assim, adequado, em condições um pouco melhores, na Rua Voluntários, 810 era o número, né? Então, nesse período, nós, de certo modo, estabilizamos essa questão da procura das casas e pudemos ficar um tempo maior lá. O que me vem à lembrança é que, durante o período da nossa gestão, se fez alguns eventos, se usava o auditório da Faculdade de Direito, relacionados com a Constituinte, que estava por ser concluída, promulgada. E pegou exatamente este período. Trouxemos alguns professores importantes, também teve gente ligada ao direito processual civil, amizades pessoais do professor Alcides de Mendonça Lima, pessoas que tinham sido companheiras dele em bancas de concurso, né, que vieram fazer palestras na Faculdade de Direito, umas palestras promovidas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Com relação a acontecimentos assim internos, foi um período, pelo menos o que eu estive na presidência em substituição, muito sereno, muito tranquilo, não tivemos assim nenhum problema mais grave. Lembro-me de algumas assessorias que tivemos que prestar, uma delas ao doutor Antônio Martins, velho advogado, conhecido advogado, importante advogado de Pelotas, que estava com algum problema relacionado com processos que ele estava tratando na Justiça Trabalhista fora de Pelotas, em outra comarca, em Pernambuco. Então, nós tivemos que atuar no sentido de enviar ofícios credenciando o doutor Antônio Ferreira Martins a poder atuar nesses processos. Quer dizer, esse tipo de acontecimentos assim triviais, não é? Um período de muita serenidade é o que eu me lembro. Foi uma relação muito tranquila, muito serena, não tivemos nenhum problema disciplinar na nossa época, não me lembro de ter instruído nenhum processo disciplinar, não é? E tínhamos uma assessoria permanente, não é? Uma outra vez, lembro que eu fui chamado na delegacia para mediar algum conflito entre o profissional da nossa área e algum delegado, algum problema relacionado com o cliente, né, no livre exercício da profissão, mas tudo se resolveu muito tranquilamente. Era mais nesse aspecto a nossa atuação em defesa dos profissionais. Lembro-me que também havia bastantes reclamações com relação ao valor da anuidade, né? Isso sempre foi um problema sério, porque nós tínhamos um grande contingente de profissionais de poucos recursos, gente que estava começando a advocacia, tinha uma certa dificuldade, e nós procurávamos, dentro do possível, ajudar, conseguir parcelamentos, esse tipo de coisa.